pessoal, me chamo Marcelo Araújo, nós estamos hoje aqui no canal Missões na África com o pastor Marcelo Beritardo, que teve uma experiência de muitos anos no continente africano e veio hoje aqui para compartilhar conosco a sua experiência. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal de Missões na África. Obrigado, Marcelo. Estamos aqui para compartilhar um pouco do que Deus fez e continua fazendo na parte nordeste da. Pastor Marcelo, compartilha conosco aqui quais foram os países que o senhor conheceu e teve missões no continente africano. Eu prefiro falar dos países que estive vivendo, né? Porque conheço alguns países na África, do Sudão e Sudão do Sul, antes da independência e logo após a Guerra Civil. Então, esse foi o primeiro país na África que nós moramos. Nós fomos morar numa cidade chamada Torite, que fica a 4 quilômetros da capital, Juba, interior, na cidade justamente onde começou a última Guerra Civil. Nosso trabalho lá foi, primeira coisa, era implantar uma igreja. As duas línguas oficiais daquela região é o inglês e o árabe. O grande problema daquela região do Sudão, hoje chamado Sudão do Sul, né, faz pouco mais de 4 anos que ganhou a independência, foi que Khartoum, a capital, centro-norte todo muçulmano, sempre quis forçar o Sul a se converter ao islamismo e praticar a lei Sharia. E claro também porque 99% do petróleo do Sudão sempre está do lado sul do país. Então havia o interesse religioso e também financeiro de conquistar o Sul. O Sul, de maioria animista e um pouco de cristãos, sempre resistiu. Então eles tiveram quase 50 anos de 2 guerras civis consequentes ou seguintes, eu não lembro mais em português, desculpe. Mas são quase 50 anos de guerra civil. Nós chegamos logo após a Segunda Guerra Civil. A cidade estava e as estradas completamente destruídas, ainda tinham minas para todos os lados, as estradas só tinham grandes crateras, tanques de guerras todos estourados, e nós fomos viver nessa região, 4 horas dirigindo até o interior. Quando chegamos lá, o que mais nos chamou a atenção foi que havia muitas viúvas e muitos órfãos de guerra. As viúvas todas magérrimas, morrendo, literalmente morrendo, caindo no chão por fome e inanição. E as crianças que não tinham pais, mães, ou que não tinha um ou não tinha o outro. E que toda a sua vida nunca foram à escola, porque não tinha escola, não tinha estrada, não tinha luz, água potável, nada disso. Então elas sobreviviam como elas podiam. Então, como chegar num lugar como esse, dizendo que Jesus te ama e se a gente não faz nada por eles? Então, a primeira coisa que começamos a fazer foi acolher esses órfãos. Tinha já uma pequena cabaninha, que tinha uns 25 dentro da cabana. Nós começamos a cuidar deles, eles ainda de origem animista, a maioria deles, alguns deles muçulmanos. Eles começaram a ver em nós o amor do Senhor, começaram, como nessa região da África fala bastante, começam a nos tratar como pai e mãe, e a minha filha como irmã. Então, o governo começou a ver isso, e o governo não tinha dinheiro para aquela região, não tinha dinheiro nem para os soldados deles, os soldados estavam descalços, sem comer, não aguentavam nem segurar as armas, porque não tinham comida. Então, um dia, 3 meses depois que nós estávamos no Sudão, o governo nos depositou um caminhão de lixo, 125, 130 crianças na porta de casa, dizendo: vocês precisam cuidar delas mais do que vocês já cuidam, pois eles vão morrer se vocês não cuidarem. Então, no 3º mês na África, nós estávamos com 150 crianças na nossa porta, de crianças pequenininhas até adolescentes. Eles não sabiam, muitos deles, falar inglês, falavam seus dialetos, não sabiam de onde vinham, muitos deles traumatizados, maioria doente. Minha esposa é enfermeira, então nós começamos a cuidar deles, começamos a conversar com os ministérios do Sudão do Sul, educação, social,
saúde, para ver se eles podiam nos ajudar em alguma coisa. Eles falaram, a única coisa que a gente vai ajudar vocês é conseguir alguma coisa de estrutura ou qualquer documento que vocês precisem, mas nós não temos dinheiro para ajudar vocês. Então começamos assim, tinha uma pequena igreja na região, nós começamos a ajudar essa igreja e todas as crianças nós começamos a ir nessa igreja. Então na igreja já tinha uns 300, 400 adultos e mais as crianças. Então no meio do nada nós começamos a viver. E eles, vendo o amor de Cristo, as crianças começaram a chegar para a gente, chamando de Dad, Mom, e falaram, papai, mamãe, nós vemos que o Deus de vocês e nós também queremos aceitar Jesus. Então, as crianças naturalmente começaram a aceitar Jesus, se converter. Montamos uma pequena escola primária para eles, precária, mas montamos. Sobrevivemos da comida mesmo, minha família e eu. Com um quilo que tinha no mercado no chão, porque lá não tinha produção nenhuma, vinha algumas coisas do Quênia ou da Uganda. Então, do nada, Deus fez um milagre. Em 2010, nosso pastor no Brasil falou, Marcelo, nós precisamos mostrar à igreja brasileira essa realidade do Sudão do Sul. Então, dessas 150 crianças que você tem, nós vamos trazer 30 crianças ao Brasil. E para mim eu disse, mas o senhor não tem noção do que está falando. Eles não têm documento, não sabem nem seus sobrenomes. Não sabe, muitos deles não sabem nem o nome do pai e da mãe que morreu quando eles eram bebês ou crianças. Não tem nada, eles nunca nem saíram daqui, eles nunca viram, tomaram banho quente ou dormiram numa cama. Não tem nada disso, nunca foram à escola, muitos deles. Ele falou, não, mas vamos conversar com o governo, vamos ver com o governo brasileiro, com o governo sudanês e vamos pedir autorização. Ainda era o Sudão do Norte que controlava tudo. Então nós ousamos, começamos a buscar a origem de cada criança, segundo o dialeto dela, segundo os cortes que eles tinham no rosto, dizendo qual tribo eles vinham, e começamos a criar os documentos de identidade e passaportes para eles. Os passaportes todos vieram com o meu nome como o tutor, então eu tenho 150 crianças na África. E nós começamos a chamar o médico também, o médico do governo, para poder determinar a idade deles, porque eles também não sabiam data de nascimento. Então o médico simplesmente olhava para as crianças dizendo, você tem 7, você tem 5, você tem 10, você tem 9. Então colocou a idade para eles, todo mundo nascendo no 1º de janeiro de um ano qualquer. Então esse trabalho começou a crescer muito. Em 2010, nós conseguimos levar 30 crianças, mais um representante do governo, que achava que nós íamos fazer tráfico humano no Brasil, vender as crianças por lá. Ele nos acompanhou e mais uns 3 adultos da nossa igreja sudanesa também. Fizemos uma viagem muito, muito diferente, porque tivemos que conseguir o transporte por terra do Sudão para a Uganda, da Uganda para o Quênia, em Nairobi. Nairobi já fazia frio para eles, então nós compramos roupas, mala para todo mundo viajar e compramos um uniforme azul de esporte e escrevemos atrás Herdeiros de Deus em inglês, Heirs of God, e nós conseguimos visto da embaixada brasileira de graça para eles, o Itamaraty liberou, e nós pegamos o voo de Nairobi para a África do Sul, em Johannesburg. De lá, dormimos no aeroporto, porque as crianças não tinham autorização de sair do aeroporto, não tinham visto para eles. E nós fomos até Guarulhos. De Guarulhos, depois nós fomos Goiânia, Brasília, e viajamos até o extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Se vocês quiserem conhecer um pouco, se vocês foram na internet e colocarem na Marcelo Belitardo ou Herdeiros de Deus, vocês vão ver que um pouco dessa viagem. Nós fomos em vários programas no Brasil de televisão, porque essas crianças elas tinham tanto de Deus para compartilhar que aonde elas passavam, todo mundo nos perguntava, eles são quem? Por que eles são tão felizes assim? E nós explicávamos, e isso foi de boca a boca, de orelha a orelha, o povo foi ouvindo sobre isso e as televisões começaram a convidar, participamos de muitos eventos. E através disso, nós conseguimos o sustento para eles, para poder estudar, poder dar escola para eles, estrutura durante alguns anos.
no ano 2000 e no final do ano 2010, nós conseguimos levar essas mesmas 30 crianças a morar em Nairobi, no Quênia, porque no país deles não tinha nenhuma estrutura e eles eram os mais velhos dos 150. E lá nós alugamos uma casa, pagamos escola para eles, plantamos uma nova igreja em Nairobi, agora com quenianos e sudaneses. Demos formação para eles durante 2 anos de louvor, adoração, de teologia. Alguns deles hoje são pastores de igrejas, outros são líderes de igrejas, outros são profissionais. E hoje a maioria deles são adultos já, né, casados, com filhos. E desse grupo eu gosto muito de falar do Peter e da Betty. O Peter, ele era o líder natural entre os meninos e a Betty era das meninas. Eles acabaram se casando, voltaram ao Sudão do Sul. Lá implantaram uma igreja, começou as guerras tribais após a independência. E eles tiveram que fugir com todo mundo da parte sul para o campo de refugiados de Kakuma, no Quênia, que é o maior campo de refugiados da região. Lá eles começaram uma nova igreja e já faz aí cerca de uns 5 anos que eles estão com a igreja. Hoje essa igreja tem cerca de 1.000 pessoas. A Beth se transformou na representante dos refugiados diante a ONU, né, que é uma base das Nações Unidas lá, e é no meio do deserto. É no meio do deserto. Vocês foram na internet, em campo de refugiados de Kakuma, Nações Unidas, vocês conseguem encontrar isso. E aí foi a primeira parte do trabalho na África. Uau, que história incrível! Eu estou tomando... Posso um passo? Oi, pastor. Essa foi a primeira parte do trabalho na África. Que legal, que história legal, incrível ver como é que o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa, de uma criança, a vida de uma comunidade. Hoje já impactou mais de 1.000 pessoas. Muito importante, você que está na África, você que deseja ir, você que apoia, mantendo projetos como este do pastor Marcelo Beritardo, aí você vê a dimensão e o poder que o evangelho transformacional tem a fazer no continente africano também. E é desse evangelho que nós acreditamos, que nós confiamos e que nós apoiamos como canal Missões na África, porque ele leva a palavra de Deus e a esperança de um recomeço, de uma vida nova. Muito interessante, pastor. Pode continuar. Bom, nós sempre chegamos nos países como na África ou na Ásia, ou aqui onde estou hoje, nunca olhando simplesmente a destruição, os problemas, mas vendo sempre, perguntando sempre a Deus a estratégia para trabalhar em cada nação, pois nós cremos justamente na transformação. Então, eu não gosto muito de compartilhar a parte triste da história. Eu mostro que existe a necessidade, mas eu gosto mais de mostrar a transformação que Deus faz nessas nações, como eu acabei de falar, a história do Peter e da Betty. Estando aí no Quênia, então nós começamos uma igreja em Nairobi, isso já também no ano 2010, e mantivemos o trabalho no Sudão e no Quênia ao mesmo tempo. Como eu era então coordenador da Missão Cristã Mundial, que era a missão que nós estávamos até o 2013, então eu era o coordenador de uma parte da Ásia e uma parte da África. Então, o nosso pastor também nos lançou outros desafios, que era entrar na Somália. Na Somália, não sei se vocês sabem, a Somália tem a Somália e tem a Somaliland. E são 3 regiões da Somália divididas, que tem cada um o seu próprio governo, todos muçulmanos. Cada um tem a sua moeda, as suas regras, mas não existe só uma Somália, existem 3 Somálias. E nosso pastor então nos pediu para pensar em entrar nessa região da África, que é o chifre da África, que nós chamamos. O primeiro lugar que nós conseguimos entrar foi na Somaliland, que é um pouco mais acima da Somália. E o mais difícil era tentar entrar em Mogadishu, que é a capital da Somália, que é embaixo, que é a maior parte dessa região. É uma região controlada pelo Al-Shabaab, que é um grupo terrorista, né, um grupo extremista islâmico, como a Al-Qaeda.
e era realmente muito, muito difícil. Durante muito tempo ninguém conseguia entrar ali. Os estrangeiros que chegavam na capital, muitos deles eram sequestrados ou mortos. Então havia um cenário muito complexo. E todos diziam ali, o governo sempre diz que tem 100% de muçulmanos na região. Nasceu na Somália, você já é muçulmano. Mas não, mas existe alguns cristãos, em que eu não posso falar aqui muito, mas existem alguns cristãos. Então nós conseguimos, através de nós registramos uma organização não governamental e nós conseguimos visto para entrar na nação. E eu deixava minha esposa com a nossa igreja no Quênia e eu ia às vezes sozinho ou às vezes acompanhado com alguém da nossa missão para entrar em Mogadishu. Então durante 3 anos eu fiz esse trabalho lá. A estratégia sempre foi de fazer ajuda humanitária, então com container de material hospitalar, alimentos, de distribuição de alimentos na capital, para ajudar escolas também, lugares, porque na capital estava de 1 milhão de habitantes, estava com 4 milhões de habitantes e todos vivendo em pequenas cabanas. As estruturas físicas dos edifícios completamente destruídos com ataques de mísseis, de bombas. Então chegamos no meio do caos, mas nós conseguimos encontrar os cristãos. Conseguimos, nesse período, éramos nós e havia uma parceria também com Portas Abertas. Então, a Portas Abertas fazia um trabalho, depois nós íamos e fazíamos outro trabalho com eles. E mantivemos um trabalho durante alguns anos na Somália. Hoje, a missão Cristã Mundial, que não sou mais parte depois de 2013, eles continuam fazendo esse trabalho lá no país. Então, Somália é um outro capítulo do nosso trabalho na África. Interessante esse seu relato. Então, nós passamos aí pelo Sudão do Sul, Sudão do Norte, passamos pelo Quênia e passamos pela Somália, com esse evangelho transformacional através da ajuda humanitária. Não é isso, pastor? Exatamente. E, contando um pouco mais do Quênia, a partir do momento que chegamos ali, nós vimos que o sul do Quênia eram de maioria cristãos evangélicos, igrejas grandes até, mas o centro-norte é deserto. Literalmente, a parte subsaariana da África. Então, só tem camelo, deserto e muitas tribos, ou a base das Nações Unidas para os refugiados, que é Kakuma. Como eu ia a Kakuma, nosso pastor também no Brasil disse: vocês sabem que aí na região existe uma região enorme chamada Turkana Land, que é a terra dos turcanas, os índios turcanas, e que lá tem 1 milhão de índios. 1 milhão de índios espalhados no meio do deserto. São nômades e vivem no deserto. E ele também nos lançou o desafio de trabalhar com esse povo. Nós encontramos um turcana que falava inglês e que seria o nosso intérprete, e começamos a entrar nas tribos, que também eram tribos animistas, conhecidas por sua violência, né, muito difícil de entrar. Então, nós começamos com um pequeno grupo que era aberto, começamos a evangelizar e também levamos água, caminhões de pipa, né, caminhões com água e alimento, porque no meio do deserto não tinha nada. Muitos deles caminhavam 3, 4 dias para encontrar água, e a água salobre, ela era muito sal nela e muita contaminação. Então eles estavam morrendo, muitos deles morrendo com problemas nos rins. Então nós conseguimos entrar naquele povo com o evangelho, com ajuda humanitária também. Conseguimos, durante os anos que trabalhamos ali e que ainda continua o trabalho lá, conseguimos fazer a perfuração de poços de água no meio do deserto. Nas tribos turcanas, nós conseguimos, então, dar uma estrutura para eles com questão à água, né? Nós perfuramos 3 poços de água em poços de lugares diferentes. Depois depois que eu saí de lá, eles continuaram a implantar e fizeram mais um. E conseguimos implantar 5 igrejas entre eles. Então, existe hoje até pastor turcana entre eles, né? E nós continuamos a manter o trabalho naquela região. Então, nossa ideia sempre é trabalhar com nativos. Nós formamos os nativos. Nós vamos
poucos missionários na região e poucos tentando ter uma estrutura por detrás para que formemos os nativos. Então, povos autóctones, né? Vamos lá, a pergunta é a seguinte: como é que funciona o processo de plantação de igreja nesses países onde o muçulmano o Islã é a religião predominante? Primeira coisa que a pessoa tem que conhecer a cultura local, as leis, as regras, observar, não chegar evangelizando diretamente. Porque tem muitos dos países muçulmanos tem o que não existe no Ocidente, são a polícia religiosa. Então, eles estão justamente infiltrados no meio do povo, apaisando, e muitas vezes interessados naquilo que um estrangeiro tem para falar. Então, sejam eles muçulmanos ou povos hindus também, eles fazem a mesma coisa. Os hindus também a mesma coisa. Então, eles infiltram, né? Eles são os policiais religiosos. E se eles detectam que você é um missionário, alguns países são extremamente radicais, outros vão te prender, vão te expulsar, depende do nível de radicalização do país. Então, sempre é importante a gente estar passando um período aí de integração social, de convívio, conhecer as leis, os costumes do povo, né? Conhecer bastante como é que funciona essa parte política, né? Para você, com o tempo, devagarzinho, fazendo as suas inserções missionárias ali, aqui, evangelizando. E eu percebi que a melhor forma que você utilizou, pastor, para o evangelismo foi servindo as pessoas. A sua forma de servir através de escola, através de água, através de poços, através da ajuda humanitária, trouxe a atenção para o evangelho. Concorda comigo? Com certeza. Como nós vamos pregar Jesus que ama a esse povo se nós não ajudamos o povo que está morrendo? Literalmente morrendo, né? Então, não adianta eu vir com a Bíblia embaixo do braço e dizer eu estou aqui para anunciar Jesus. Tem que dar a comida, tem que ajudar, tem que se integrar junto com eles e viver com eles, né? Da mesma maneira que eles. Muito interessante. Bom, pastor, nós temos um grupo de pessoas que estão agora ouvindo essa entrevista, esse seu relato, todo esse trabalho que você fez na Somália, no Sudão do Sul, no Quênia. Diz para mim o seguinte: o que eu, missionário que estou no Brasil agora ouvindo essa entrevista, posso fazer para ir a um campo missionário, como este, por exemplo? Existem níveis diferentes de formação, segundo o que você vai. Então, se você vai para um país como o Sudão, você precisa de ter conhecimento do inglês, com certeza, e, se possível, um pouco de árabe, mas não um árabe do Oriente Médio, um árabe lá, que você tem que aprender lá, porque é chamado árabe sudanês. É quase que um dialeto. Ao ponto, se você aprender árabe do Egito e for para lá, não adianta. Se for na Argélia e ir para lá, não adianta. Se for para o Líbano e ir para lá, também não adianta, porque é incompreensível. Eu comprei, por exemplo, para as crianças no Sudão, vídeos, desenhos animados evangélicos no Líbano. Ia feliz da conta, cheguei no país, no Sudão, preparei tudo, um projetor para eles e mostrei o desenho, eles ficaram felizes de ver desenho, mas eles não entendiam nada. Então, uma das coisas então que eu falo para você que quer ir para uma região como essa é observar a cultura do povo. Se você vai para o Quênia, se você falar inglês, excelente. Se for no sul do Quênia, é uma coisa, é mais fácil, é uma vida mais metropólica. Você vai para metropolitana, você vai na capital, Nairobi, tem 4 milhões de pessoas, tem prédios grandes, é uma outra vida. Se você vai para o norte, aí você vai ter que conhecer outras coisas, como, por exemplo, sobrevivência, porque a região é de deserto. Então, você vai com os teus filhos, vão morar no norte, então você tem que pensar em escola na casa para o seu filho, porque não vai ter escola para ele. Ou seu filho vai ter que aprender a língua local, Swahili, por exemplo. Estou falando no Quênia. Se eu for para o Sudão, no sul, que não tem estrutura nenhuma, aí as escolas que tem lá é em árabe.
Então, tem que pensar na estrutura para a família, você tem que ter a sua formação, né? O que que você pode fazer para ajudar o povo? Eu vou chegar lá, eu tenho teologia, eu estudei missiologia, ok, mas o que que você vai ajudar na prática o povo? Né? Tem muitas coisas que eu fui aprendendo, fazendo cursos, segundo os anos foram, o campo foi me pedindo, foi as necessidades de cada lugar. Eu não conhecia nada de perfuração de poço de água, jamais fiz algo parecido. Então, fomos conhecer, fomos conversar, fomos nas empresas, até entender como funcionava o sistema no Quênia, que autorizações tinha que fazer. Então, tudo que nós temos de talento que Deus nos dá, ou os cursos que nós podemos fazer, nós podemos utilizar isso para o campo específico aonde nós queremos ir. Muito interessante, até porque, além do idioma, além do processo cultural, o missionário precisa também se preocupar com a sua retaguarda, com a sua família, e provavelmente, pastor, o recurso tem que vir do Brasil, né? Porque vai ser difícil para o missionário conseguir um emprego com autossustento no campo como esse que o senhor compartilhou conosco agora. Nesses países, tipo de país como o Sudão do Sul hoje é tido como o país mais pobre do mundo. Antes era o Níger, hoje é o Sudão do Sul. Como é que você chega num país como esse para conseguir emprego? Então não tem como. É obrigatório, ali você tem que ter sustento 100% do lado brasileiro. No Quênia, existe uma estratégia? Existe. Se você morar em Nairobi, é o lugar onde tem a Cruz Vermelha, onde tem o Unicef, onde tem a Embaixada do Brasil, comércio com o Brasil também, comércio exterior, tem como fazer business. Business as mission. BAM, é o nome disso. Tem como você fazer isso, mas aí você tem que ter um outro tipo de formação, um outro tipo de estrutura, né, pessoal, para você conseguir entrar nesse sistema. Mas vai te requerer também bastante tempo do teu trabalho, né? Se você for trabalhar em Nairobi, beleza, sem problema. Se for trabalhar no norte, como é que você vai se locomover? São pequeninos aviões ou de ônibus que você vai viajar 24 horas, às vezes, para chegar lá no norte, no meio do deserto? Como é que você faz? Então, tem que saber. Comércio exterior até que vai, né? Se fizer um comércio entre Quênia, tem muito comércio do chifre da África com o Brasil, hein? Somália, 100% do açúcar da Somália é brasileiro. Frango da Somália é do bem do Brasil. Então, muito interessante. Pastor, vamos encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós tomamos nota de tudo aquilo que o senhor compartilhou. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem hoje para uma pessoa que está apaixonada por missões, que está sonhando por missões. O que o senhor diria para essa pessoa que está hoje querendo ir para ou o Sudão, ou Somália, ou para o Quênia? Essa região da África, meu querido ou minha querida, realmente são regiões que tocam o coração. Quando você vê povos que estão morrendo de fome ou de sede, e que você vê a estrutura do país ou a falta da infraestrutura do país, são coisas muito tocantes. Mas mesmo com toda a compaixão e o amor que Deus nos dá, que nós estejamos não indo de uma maneira romântica a esses países, que você precisa realmente ter consciência que a estrutura onde você vai chegar, ele é um pouco difícil para você chegar com a tua família a princípio. Mas mesmo no meio do caos, mesmo no meio do nada, onde não tinha nada para comprar, nós tínhamos dinheiro no bolso, não tínhamos nada para comprar, para comer, Deus nunca deixou faltar para a gente. Nos limitaram algumas vezes, perseguição algumas outras vezes, mas Deus nunca deixou faltar nada. Primeiro, porque nós fomos conscientes de onde estávamos indo, porque tínhamos um grupo de oração por detrás, um grupo de igrejas que estavam orando por nós e nos mantendo naquela região. Então, o que eu digo para vocês, aceitem, digam sim ao chamado do Senhor.
sabendo que é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai cuidar de vocês e que vai dar também todo o sustento necessário. Mas que você, não o lado romântico da ação de missões, mas um lado mais prático, com um objetivo claro de plantar o evangelho, o reino de Deus naquela região, e servir. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Amar aquele povo e servir. Estamos aqui com o pastor Marcelo Bellitardo no canal Missões na África. Você que ficou conosco até agora, se inscreva no nosso canal, curta, acesse as nossas redes sociais ou nosso site missõesnaafrica.org. Pastor Marcelo, muito obrigado por essa entrevista, por essa oportunidade de conhecer todo esse trabalho lindo que o senhor desenvolveu com toda a sua equipe, sua família no Sudão do Sul, no Quênia e na Somália. Nós aprendemos muito hoje o que nós precisamos ter de bagagem para enfrentar um campo, uma missão transcultural como essa. O senhor, ao longo desses 20 anos de missões transculturais, deixou uma contribuição muito importante, que é o evangelismo através do evangelho prático, o evangelho que demonstra o amor, o carinho, que não só vai lá pregar a palavra, mas vai demonstrar o amor e carinho, não é verdade? Como pode aí um filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Não existe isso. Então, assim, nós vamos dar o pão para essas pessoas. Quero te agradecer, pastor, o carinho, deixar aqui o canal de Missões na África aberto, para quando o senhor quiser falar conosco novamente, deixar sua contribuição. Muito obrigado, pastor Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado também. Deus abençoe.